Bom, gente, bom dia a todos e a todas. É um prazer receber vocês nesse evento online. Eu sou Fabi Gutierrez, para aqueles que não me conhecem, né? Alguns conheço pessoalmente, tenho a sorte de conhecer pessoalmente. Sou uma das fundadoras de Carlotas, junto com a Carla, que está aqui. E Carlotas é uma empresa com um propósito social de olhar e cuidar das relações, e eu acho que o tema de hoje tem tudo a ver, né, com cuidar das relações, cuidar dos espaços onde a gente está. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros até abaixo do ombro, estou com uma camiseta preta, que tem metade um coração, metade um cérebro, intencionalmente, para a nossa conversa de hoje. Nesse nosso papo, queria primeiro só dar uma geral do Teams não, olha só, que do Google Meeting, porque eu sei que a maioria de vocês usa o Teams, então a gente tem aqui o recurso das legendas, e quem precisar de um apoio adicional, a Elô está no chat, a gente vai descrever as imagens que forem aparecendo aqui, e depois na gravação a gente vai ter Libras e legenda também, tá bom? Então, esse nosso papo, como vocês sabem, a gente vai olhar um pouquinho essa NR1, que já existe, né, que tiveram algumas mudanças, mas para isso a gente trouxe aqui pessoas maravilhosas que trabalham com esse tema, para a gente pensar juntos, né, qual que é o impacto disso no dia a dia das organizações e como é que a gente pode atuar. E acho que a gente já está atuando, muitos de vocês que eu conheço, eu sei que já estão atuando com isso nas organizações. Então, Marcela Vavassori, que é psicóloga, tem experiência em desenvolvimento humano e organizacional, a Lilian Ferrari, que é gestora de saúde do trabalho na Petrobras, e a Flávia Viana, que é gerente de saúde e trabalho do Pacto Global da ONU. Nesse nosso papo, então, né, o que é essa norma regulatória, o número 1, né, a NR1, a famosa NR1 que está causando aí tanto pesadelo e rebuliço, né? Ela foi criada já em agosto de 2024, só que a partir de maio desse ano vai exigir que as empresas olhem e incluam avaliações de risco psicossociais na gestão de segurança e saúde do trabalho. Então, a gente vai discutir muito o que são esses riscos psicossociais, né? Como que eu faço esse mapeamento, e acho que talvez Marcela vai poder falar, e Flávia e Lilian também, né? Que eu acho que esse é um dos grandes desafios dentro das organizações, como é que a gente mede esses riscos psicossociais. E o que são riscos psicossociais? Mais abrangentemente a gente aprofunda, né? Estresse, assédio, carga mental, enfim, são essas dinâmicas que acabam impactando essa saúde mental dentro das organizações. Mas por que, né, falar de saúde mental? Essa é uma pauta super urgente, que ela vem se agravando de determinada maneira ao longo dos anos, principalmente pós-pandemia. A gente tem um grande aumento de casos de afastamento no trabalho. Então, a gente teve um recorde de 2023 para 2024, nesse gráfico, ele mapeia desde 2014, né, esses afastamentos declarados, né, dos afastamentos dentro do mercado de trabalho, e a gente viu que de 2023 para 2024 tem simplesmente uma explosão com aumento de 68% dos casos. Isso diz muita coisa, como as nossas relações estão, como o trabalho, o ambiente, né, corporativo está, e faz a gente pensar o que a gente pode fazer. Só que essa é uma pauta extremamente estigmatizada, essa palavra, né? A gente tem um preconceito de falar de saúde mental. Muita gente até hoje acha que fazer terapia é algo horroroso, que eu não sou louco, e todas essas coisas que a gente carrega dentro da gente, dizendo eu dou conta, e a gente não dá conta, né? A dinâmica do nosso mundo exige da gente recursos que muitas vezes a gente não tem, recursos internos e emocionais. Então, tem uma questão de preconceito muito forte da sociedade, e isso se reflete dentro das organizações. Então, quando, por exemplo, primeiro, a resistência de aceitar que não está tudo bem e de começar um tratamento ou, né, um acompanhamento, um desenvolvimento, algo que eu possa cuidar dessa área.
depois, eventualmente, um afastamento e esse retorno que muitas vezes a pessoa acaba sendo subestimada nessa volta dentro da organização. Então, a gente, dentro de Carlotas, tem trabalhado isso muito antes da pandemia, falado, né, em algumas organizações e trabalhado a questão de saúde mental, de ambiente de trabalho, como é que a gente identifica, como é que a gente dá suporte para o nosso time, para as organizações e o próprio líder, como é que ele pode, eventualmente, identificar se tem algo, né, que ele está sentindo que esse colaborador não está bem, e como é que recursos que ele tem dentro da organização para apoiar e para ajudar, né, nessa questão, para que as coisas fiquem melhores e ele se sinta bem e mais produtivo no fim do dia, né? A nossa saúde emocional impacta em como a gente estabelece nossas relações e como a gente está nos espaços, e dentro das organizações vai fatalmente impactar na nossa produtividade. Então, aqui a nossa rodada, aqui que eu já vou começar, a gente vai passar por esse olhar, né? Como é que a gente olha o que é, quais são os impactos, o que são os riscos psicoemocionais, como é que isso se impacta dentro das organizações. A gente vai ter essa experiência que a Lilian vai trazer, com o olhar da Petrobras, sendo embaixadora do movimento Mente em Foco, e a Flávia trazendo o Mente em Foco como essa estrutura e essa iniciativa organizada para ajudar as empresas a olharem esse tema, né, dentro do seu dia a dia. Então, eu queria chamar primeiro a Marcela. Ela é psicóloga de desenvolvimento humano e organizacional, ela é apaixonada por ajudar pessoas a viverem com mais leveza e autenticidade, tem 20 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, atuou em temas como clima, cultura, engajamento, educação corporativa, além de gestão de time. Ela é graduada pelo Mackenzie, possui especialização em psicologia clínica pela PUC, está cursando pós-graduação em psicologia baseada em evidências, terapias cognitivos comportamentais, em processo de certificação em psicopatologia e certificado do método Barrett-Culture Transformation Tools. Falei certo, Mar? E aí, queria, então, convidá-la para ela trazer os pontos centrais dessa pauta, os preconceitos, como que isso impacta dentro das organizações. Má, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Começar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa azul jeans, e com fone aqui também, para facilitar minha comunicação. E começo com um slide que já logo de cara diz que o trabalho nunca é neutro. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando aqui da questão do adoecimento, né? A gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente também não pode esquecer que o trabalho também protege. A frase abaixo do trabalho nunca é neutro diz que o trabalho protege, favorece a saúde mental, mas também pode gerar ou estar relacionado ao adoecimento. O trabalho é um fator protetivo no sentido das relações que a gente estabelece, a pessoa poder desenvolver sua autoeficácia. O trabalho sempre vai gerar um estresse, mas muitas vezes é um estresse positivo, aquele estresse adaptativo que te faz crescer, que te faz buscar desenvolvimento. A questão é quando esse estresse se torna crônico, quando esse estresse se torna difícil de administrar, e o burnout, que é a principal doença ocupacional relacionada às questões psíquicas, mentais, ele fala muito disso, de um estresse que não foi bem administrado, seja por características pessoais, ou seja porque esse estresse de fato exacerbou. E aí, no próximo slide, eu trago um comparativo dos riscos psicossociais e o contínuo entre engajamento e esgotamento. Esse modelo que eu trago aqui, e aí, Fabi, pode passar, por favor, os tópicos ali, ele é o modelo de Maslow. É muito claro que quando a gente lê a descrição dos riscos psicossociais, eles estão super associados a esse modelo. Maslow, a Christina Maslow, ela foi a primeira que trouxe o conceito de burnout associado de fato ao trabalho. Às vezes a gente fala em burnout em outras esferas, mas é fato que o burnout ele é uma doença ocupacional, ele é uma síndrome relacionada ao trabalho. E ela foi a primeira que trouxe esse olhar. No modelo de Maslow, que a gente vê essas duas pontas ali, né? O engajamento e o esgotamento a partir de 6 fatores.
E os riscos psicossociais, como eu falei, eles estão intimamente ligados a esses 6 fatores, e esse é um convite para a gente olhar um pouco além do óbvio quando a gente fala de saúde mental, porque o primeiro ponto que a gente pensa, muitas vezes, é até a própria sobrecarga, né? Quando eu tenho ali uma quantidade muito grande de trabalho, uma quantidade muito grande de horas extras, e esse é o primeiro ponto, né? O tópico ali da realização versus sobrecarga. Quando a gente fala nesse tópico, é legal a gente lembrar também que não é só um trabalho em que as metas são muito agressivas ou que eu estou trabalhando muitas horas que pode gerar esse adoecimento. Às vezes a falta de realização, quando a pessoa também... Eu já vi, eu soube de um caso de uma pessoa que a função dela se perdeu ali na empresa e ela estava num período de... Ai, me fugiu a palavra. Mas ela não podia ser desligada, ela estava com uma estabilidade. E ela conta que isso foi extremamente adoecedor justamente pela falta de realização, ficar o dia todo lá e não ter função. Então, esse é o primeiro olhar, e é legal a gente sempre olhar essa dialética, né, e essa dicotomia aí entre as pontas do engajamento e do esgotamento. O outro aspecto, que aí ele já passa a não ser tão óbvio, é o reconhecimento. Então, quando não há uma recompensa suficiente, ou quando não há um ambiente de validação, de reconhecimento, a gente também pode falar em adoecimento. Esse também é um risco. A autonomia, a pessoa saber que ela tem autonomia para realizar o trabalho dela, o senso de autoeficácia fica muito preservado quando a pessoa tem essa autonomia, mas é a autonomia na medida certa. Você não vai pegar para alguém que está começando agora, largar ali na fogueira, que isso também gera um estresse que vai além do estresse adaptativo. A outra questão, e esse também ele enquadra muito como um fator protetivo, é o senso de comunidade, o senso de pertencimento. A pessoa saber que ela tem bons pares, que ela se dá bem ali com as pessoas com quem ela trabalha, e quando tem essa perda de comunidade, essa sensação de distanciamento dos seus pares, também a gente fala numa possibilidade maior de adoecimento. A questão da equidade, do senso de justiça, esse também, quando a pessoa percebe que as decisões da empresa elas são tomadas de forma justa, isso favorece, né, a saúde do ambiente de trabalho, ou quando não tem essa equidade, favorece o adoecimento. E o alinhamento de valores. Quando a pessoa tem conflito de valores com a organização, tudo vai ficando mais pesado também. E o contrário é verdadeiro. Quando existe esse alinhamento, torna o ambiente muito mais saudável também. E aí, quando a gente olha para esses pontos todos, aí, Fabi, pode colocar ali que a chave, ela está na cultura. Então, a gente percebe que são coisas que vão além, a gente associa a saúde mental, a saúde no trabalho, às vezes com o RH, com a área de saúde das empresas, mas é um papel de todos, é um papel da alta liderança, é um papel do líder com seus times. O líder tem um papel bem crucial em tudo isso, mas o líder também precisa ser acolhido, também precisa ser orientado, também precisa ser apoiado, porque o líder também adoece, né? E aí, um líder adoecido não vai dar conta de também cuidar de todos esses aspectos ali na sua equipe. Agora sim, pode passar, Fabi, por favor. E aí, a gente tem aqui, né, o trabalho adoecido e as suas consequências. Lógico, a gente vai ter aumento com os custos com saúde, pelos afastamentos, esse acho que é o mais considerável. Mas a gente também tem uma produtividade prejudicada, porque a pessoa que está ali passando por um adoecimento, uma situação de adoecimento mental, ela também perde muito da sua autoeficácia e, consequentemente, impacta na produtividade, uma maior rotatividade, todo o impacto financeiro que essa rotatividade traz. Se é um ambiente de trabalho muito adoecido, prejuízos reputacionais também podem acontecer, ainda mais em tempos de rede social, que as pessoas postam e falam, e tudo fica ali muito evidente. E aí o convite né, é outra frase que está aqui no slide, muito mais do que cumprir a lei, é construir um ambiente saudável para as pessoas, que consequentemente vai ser sustentável para o negócio também. Pode passar, Fabi, por favor.
Bom, a gente tem, a partir da própria norma, né, um ciclo ali para a gente identificar quais são esses riscos psicossociais, ampliar o nosso olhar para esses riscos. A gente tem um convite para gerenciar esses riscos, que uma vez que eles estão ali elencados, a gente vai priorizar onde eu vou trabalhar primeiro, onde eu vou atuar, como que eu vou fazer, qual é a frente mais urgente, ou qual é, né, a prioritária. E aí o convite é realmente para transformar o ambiente de trabalho. Acho que muito mais do que cumprir a norma e mostrar que você mapeia os riscos, que você olha para isso, é uma oportunidade ímpar de transformar o ambiente de trabalho num ambiente realmente saudável para todo mundo. E, por fim, a gente monitora, uma vez que a gente fez todo esse trabalho de identificação, de gerenciar esses riscos, monitorar e acompanhar aí como é que está a evolução. Então, quais são ações possíveis e interessantes? Mapear valores, até a Fabi falou do método Barrett, a gente tem uma forma de mapear valores através desse método, para ver se tem essa congruência de valores entre as pessoas e a organização, confiança e abertura para ouvir. É uma oportunidade de construir ou de fortalecer esse ambiente de confiança. Porque as pessoas normalmente, e como a Fabi muito bem trouxe essa questão do tabu, é um assunto muito cheio de tabus, as pessoas têm muita vergonha de falar, passa muitas vezes uma conotação de, a pessoa foi fraca, não deu conta, então a pessoa precisa se sentir realmente confiante para falar, não só sobre alguma situação de adoecimento, mas para aquilo que possa estar doendo, nas relações, na percepção sobre o ambiente de trabalho, ter essa cultura de apoio e de valorização. Essa questão do reconhecimento, ela não é só relacionada a méritos, promoções, carreira, ela é aquele reconhecimento, aquela valorização do esforço, do trabalho que a pessoa executa, aquele ambiente validante, realmente. Isso custa R$0. Você ter esse ambiente em que você valida o que a pessoa faz, o seu esforço pelo desenvolvimento, não é só premiar ou reconhecer os desempenhos excepcionais, né? E também é super importante trazer ações de conscientização para os cuidados com a saúde, para que a pessoa também tenha esse autocuidado, não negligencie esse autocuidado, até porque a gente está falando muito do adoecimento em relação ao ambiente de trabalho, mas transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, ele pode acontecer independente do trabalho. E ter esse autocuidado, não só depois que você já adoeceu, mas também de uma forma preventiva, e a empresa pode ser esse espaço para falar abertamente sobre isso. Assim como ter uma cultura de confiança, de flexibilidade, que valorize o equilíbrio, não romantizar o trabalhar doente, as muitas horas trabalhadas e tudo mais. Pode passar, Fabi. E aí eu vou finalizando, eu vou indo aqui para o final aqui da minha fala, falando sobre o acolhimento. Como eu mencionei, né, o adoecimento ele não é só por conta do ambiente de trabalho, ele é uma realidade e ele vai além. E aí é onde entra a questão do tabu. Vou ler exatamente a frase aqui, até para todo mundo ter a visão do que está no slide. Apesar de não ter marcadores biológicos, o sofrimento mental existe, é real e, por vezes, é incapacitante. Não é frescura, não é mimimi, não é fraqueza, dói e, como toda dor, precisa ser respeitada. A gente tem mais facilidade de respeitar alguém que chega com um atestado, olha, tô com dengue, tá ali, eu fiz o exame e comprovou, eu tenho um marcador biológico, eu tô com febre, eu tô com, enfim. E no adoecimento psicológico, no adoecimento mental, no sofrimento mental, não é dessa forma. Então, as pessoas têm muitas vezes, quando chega a ter um atestado, quando chega a ter um afastamento, às vezes essa pessoa já sofreu muito. Ela já está há muito tempo tentando arrastar aquela situação. Então, que a pessoa possa receber esse acolhimento, tanto no momento em que ela comunica o afastamento, quanto no retorno. E se você perceber também no seu dia a dia alguém que não está rendendo como rendia antes, não é só uma questão de produtividade. Pode ser que a pessoa realmente esteja com sofrimento invisível, né? Aquela dor que sangra por dentro e que ninguém vê, mas que ela é real. E que ela é como
tá mencionado aqui, muitas vezes bem incapacitante. Então, que a gente também possa criar esse ambiente de acolhimento. E aí, acho que tem mais um slide, Fabi. Tem, aí eu trouxe também uma frase muito bacana do Rossandro Klingen, que, ó, eu sou super fã dele. E ele fala aqui de retenção, mas é mais do que retenção, é ter um ambiente de trabalho saudável. Ele diz, o que retém o profissional não é só o dinheiro ou os benefícios, é o sentimento de pertencimento, a clareza de que seu esforço é reconhecido e a certeza de que ele está num lugar que faz sentido para a sua vida. Então, quando a gente observa todos esses elementos relacionados ao reconhecimento, ao sentimento de pertencimento, esse ambiente validante mesmo, a gente tem um ambiente que vai favorecer a saúde mental. Muito mais que prevenir o adoecimento, é favorecer a saúde, ser um ambiente de trabalho saudável para as pessoas e sustentável para os negócios. Tentei ser breve, porque eu sei que tem várias falas aqui ainda hoje, mas o cerne da mensagem é muito esse. Obrigada, Fabi. Obrigada, Má, por essa contextualização. Acho que fiquem aí, já anotem as dúvidas, né? O que vocês querem trazer para a Má nos nossos últimos 30 minutos de papo aí que a gente vai ter. Acho que reforçar um ponto que você trouxe, que para a gente aqui em Carlotas é o coração, né? Que são as relações. Então, aquela hora que você fala que não é sobre lei somente, e infelizmente a gente usa cinto de segurança porque é lei, a gente não fuma em ambiente fechado porque é lei, e por aí vai, mas é sobre as relações. Como é que a gente pode olhar para esse lugar e criar realmente ambientes onde as pessoas queiram estar, né? Que elas vão fazer aquilo com o propósito de saber aonde, né? Onde se vai chegar. A gente teve até um exemplo muito bacana num dos projetos que a gente faz, que era sobre jovem aprendiz, que é isso, né? Então, às vezes um estagiário, um jovem aprendiz, que são cargos, às vezes, de entrada e que eles são um pouco negligenciados, ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo, né? E aí fica essa sensação de despropósito, né? Eu estou lá porque eu vou colocar lá no meu currículo, vou ganhar minha bolsa e tudo bem. Mas quando você realmente explica que aquela atitude, né, que aquela ação operacional que ele faz é muito importante, impacto em outras esferas, ganha um outro olhar, né, ganha um outro propósito, e acho que você pode falar melhor do que eu, que acho que uma das grandes buscas do ser humano é pertencer, né, então, você consegue criar isso no ambiente de trabalho, e aí não confundir, né, que eu sempre brinco nos treinamentos, não é convidar todo mundo para o churrasco no fim de semana, ninguém precisa ser amigo, né, se for melhor, a gente tem uma cultura calorosa aqui, né, no Brasil, mas um ambiente respeitoso, gostoso, onde a gente possa, né, ir trabalhar, fazer o nosso melhor e saber que o que eu estou fazendo tem valor. Nossa, Fabi, essa frase resume tudo. Saber que o que eu faço tem valor. É mais até do que o propósito de vida. Às vezes a gente fala, né, de uma forma muito, ai meu Deus, qual é o meu propósito? Não, é saber que aquilo que você faz tem valor e que nas suas relações você tem abertura e confiança para ter as trocas que são necessárias, para realmente ser um ambiente validante, né, um ambiente bacana. Perfeito. Então vamos dar sequência aqui no nosso papo. Agora eu vou chamar a Flávia Viana, que é gerente de saúde e trabalho do Pacto Global Brasil, da ONU. Ela é carioca, mestre em administração pública pela GV, pós-graduada em gestão estratégica pela CESAR School, não sei se eu falei certo, e gestão de risco pela UFF, graduada em economia e serviço social. Em 2004 fez sua transição de carreira da área financeira para atuar em impacto social. No Pacto lidera os temas relacionados aos ODS 3, saúde e bem-estar, e 8, trabalho decente e crescimento econômico. Acredita no potencial humano, no poder transformador do conhecimento e no trabalho colaborativo para criar uma sociedade mais justa, saudável e sustentável. Fala, bem-vinda, e aí o que eu queria, né, passar aqui a bola para você, é óbvio, para você falar do movimento, né, e essa relevância de olhar essa frente, os dados que você tem, como é que funciona
o movimento, quais as metas, como é que a gente pode fazer parte. A gente é signatário de alguns, mas do Mente em Foco especificamente, né? E como é que esse trabalho vem sendo desenvolvido e dando suporte nas organizações. Então, bem-vinda. Obrigada, Fabi. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Nesse tempo tão precioso, né, do nosso dia que a gente reservou para poder conversar sobre saúde mental e os impactos que a ausência dela vem nos causando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, eu vou, antes de mais nada, fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 50 anos, tenho cabelos castanhos claros, um pouco ondulado. Eu estou usando uma camisa preta com um desenho de folhas marfim, bege, e eu estou com um colar de cordas também, que tem uma medalha que me lembra um cookie, porque ele é marrom e tem uns pontinhos pretos, então eu adoro ele. Tem 1,72 m, mais ou menos, e olhos claros, olhos castanhos. Uso óculos, gente, mas aqui eu estou de forma abusada, sem os meus óculos, tá bom? E é isso. Queria também estender o meu agradecimento às demais meninas superpoderosas aí do Carlotas, então, pelo convite e pelas trocas. E eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre o movimento e como é que a gente, enquanto Pacto Global, se conectou e está trabalhando ao longo dos últimos, agora quase 4 anos, com esse tema. Vocês já visualizam a minha tela? Ainda não. Não? Foi? Não. Ela já está compartilhando. Vou tentar novamente, tá? Vamos aqui. Pode compartilhar. Nossa, no teste deu super certo, né? Pois é, né? Mas ele está dizendo que não é possível compartilhar a minha tela. Olha as questões técnicas aqui nos pegando. A gente super testou. Vamos lá ver. Vou fazer de um outro jeitinho aqui. Não está me deixando compartilhar. Aparece para vocês? Não aparece. Cá, você consegue ver as permissões dela? Vê se agora vai, que eu ajustei aqui, ó, como organizadora. Se não for, foi? Ah, sim. Agora foi. Perfeito, Flá. Bom, então, vamos conversar um pouquinho sobre o movimento Mente em Foco, mas eu já me sinto muito, muito contemplada e agradeço pela fala inicial da Marcela, porque, de fato, que a gente vem conversando aqui no movimento, no âmbito do movimento Mente em Foco, é que cuidar da saúde mental é uma responsabilidade, sim, de todas as pessoas. Muitas vezes o que a gente ainda dimensiona que falar sobre saúde mental em ambiente corporativo, isso é coisa do RH, isso é coisa da saúde e segurança ocupacional. Não, é uma responsabilidade de fato de todas as pessoas para que a gente consiga construir aí, junto à liderança, com todos os colaboradores, um ambiente saudável e seguro em todo o seu ambiente de trabalho. Eu vou começar apresentando o Pacto Global para aquelas pessoas que ainda não conhecem ou não entendem exatamente qual é a dimensão, qual é a nossa proposta de trabalho. O Pacto Global, ele esse ano completa 25 anos de atuação, e ele surgiu no ano 2000 a partir de uma mobilização do setor privado
com o secretário-geral das Nações Unidas naquele momento, o Kofi Annan, entendendo a importância que o setor empresarial tem para a sociedade e também o seu compromisso nas contribuições para alavancar a agenda de sustentabilidade nos seus pilares ambiental, social e de compliance, né, de transparência, de governança. Então, ao longo desses últimos 25 anos, a gente se tornou a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Então, nesses 25 anos, o Pacto Global ele se organizou em 62 redes locais que hoje atendem a 77 países. Né? A Rede Brasil, como a gente chama, Pacto Global Rede Brasil, ela é uma dessas 62 redes locais. A gente está concentrado especificamente aqui no território brasileiro, dado a sua dimensão territorial, né? E enquanto rede, nós atendemos já mais de 20 mil empresas e 4 mil organizações não empresariais, entre elas representações de governo, né? Mas também agências das Nações Unidas que estão conectadas ao nosso trabalho aqui pelas nossas áreas temáticas. Então, o Pacto Global Rede Brasil, hoje, é a segunda maior rede do mundo, nós temos mais de 2.000 membros, né, entre o setor empresarial, que é a nossa grande maioria, atuando, então, com os temas de maior impacto no território nacional, contemplando, então, essa agenda de direitos humanos e trabalho, anticorrupção e de meio ambiente. Um dos pontos que eu acho que é importante a gente pensar são os líderes, né, que têm grandes desafios de negócios. E acho que um dos grandes desafios da liderança é gerenciar pessoas, né? Acho que o grande trabalho de um líder é gerenciar pessoas. Como que ele pode ficar atento, ou como que ele pode colaborar nesse processo de construir um ambiente, né, vamos chamar de saudável, um ambiente onde a gente possa tratar e cuidar das questões de saúde mental? Maravilha. Bom, quando a gente olha até para aqueles 6 fatores, muitos deles estão nas mãos dos líderes, né? Essa questão da própria distribuição das atividades, a questão do reconhecimento, a gente vê, e aí é uma questão até de capacitar muitas vezes a liderança, porque a gente vê muitos líderes falando, mas eu vou reconhecer, ele só faz o arroz com feijão. Tudo bem, talvez não vá ser a pessoa elegível a uma promoção, a um reconhecimento financeiro nesse momento, mas de validar o que as pessoas fazem, sabe? De validar o desenvolvimento, isso é uma das formas. O líder ter esse olhar para favorecer as relações, se perceber que tem alguma cisão na equipe também, procurar trazer isso para a pauta, para conversas muito verdadeiras, ser um líder que tem abertura também, para que as pessoas possam falar o que incomoda. Às vezes a gente vê até as próprias pesquisas de clima, se as pessoas se sentirem confiantes e confortáveis, elas vão falar onde está doendo, né? O que está pegando, mesmo que não seja numa conversa. Então, ser esse líder que tem essa abertura. E ser um líder também que cuida da própria saúde mental. Porque o líder também sofre com isso, também é uma pressão, e fala, meu Deus, como é que eu vou lidar? Eu não sei lidar, né? E tudo bem, o líder não precisa ser um psicólogo. Ele tem esse olhar humanizado, esse olhar mais empático, mas principalmente olhar para si, porque quando a gente está com as nossas questões também mais equilibradas, a gente tende a ser esse líder que favorece a saúde mental também. Acho que dentro dos desafios da saúde mental, reconhecer que precisa de ajuda, eu acho que o papel da liderança parece que é mais difícil, né? Porque o líder sempre tem que dar conta de tudo, saber tudo, ser o exemplo, e talvez fique esse peso forte, né, nele de que eu não posso, né? Eu não posso pedir ajuda, eu não posso pedir socorro, eu não posso ter nenhuma questão. Perfeito. É ainda mais difícil, né? Ele carregar essa coisa de ter que ser um super-herói, não é? E às vezes até demonstrar sua vulnerabilidade em algum momento pode aproximar do time e ter mais compaixão consigo mesmo, sabe? Sim. Perfeito. Flá, acho que conseguimos, será?
Sim, já mandei para as meninas, elas vão compartilhar por aí. Tá joia. Bom, então, continuando aqui, vou avançando, vocês já vão ver até... Agora foi, né? Para vocês, pronto. Então, em 2020, quando a gente chegou na década da ação, e por que a década da ação? O Pacto Global, ele trabalha a partir de dois norteadores: os nossos princípios universais em direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção, e também os 17 ODS, né, que compõem a Agenda 2030. Em 2020, então, o Antônio Guterres, eu brinco, entre muitas aspas, que ele manda uma mensagem para a sociedade, né, de um puxão de orelha, dizendo: estamos na década da ação, então 2030 está daqui a 10 anos, e a gente precisa avançar muito com relação ao atendimento das metas da Agenda 2030. E no que se relaciona ao ODS 3 de saúde e bem-estar, a gente estava passando por uma pandemia e já com números bastante alarmantes de adoecimento da saúde mental da população. Então, é por conta desse chamado, entendendo a responsabilidade, o mandato do Pacto Global, que é essa organização que busca, então, apoiar as empresas na sua jornada de sustentabilidade, e aí, nesse caso, a gente está falando do pilar de saúde das pessoas trabalhadoras, que a gente implementa, então, no segundo semestre de 2020, o movimento Mente em Foco, sendo idealizado pelo Pacto, pela Impress Porter Novelli, com o apoio aí da Falcon Consultoria. Eu vou pedir para passar os slides, para que eu possa apresentar hoje como nós estamos estruturados, um pouquinho mais à frente, isso, a década da ação, pode parar no próximo, isso. E aí, muito inspirados pelo movimento Mente em Foco e pelos grandes desafios hoje da Agenda 2030, que tocam aqui o Brasil, especialmente, né, nos seus desafios, contexto socioeconômico, nós hoje, melhor dizendo, em abril de 2020, estabelecemos a Ambição 2030, uma estratégia para identificar as questões mais urgentes do Brasil e fazer um chamado para discussão, mas principalmente para uma ação concreta das empresas com relação a esses temas. Então, hoje somos em 10 movimentos compondo a estratégia Ambição 2030, e a gente vai falar aqui mais especificamente sobre o movimento Mente em Foco, tá? Pode passar, por favor. Então, pode passar esse também, que já estava na minha fala. E agora, tentando acelerar um pouquinho, mas sem perder o conteúdo para compartilhar para vocês, acho que é muito importante trazer aqui que nós muito estamos falando sobre as questões relacionadas à saúde mental e, principalmente, né, esse tema, ele vem no período de pandemia e pós-pandemia, mas o tema de saúde mental, ele já é um tema importante e já estava pautado, inclusive, na agenda dos ODS desde 2015, muito antes da pandemia. Então, o ODS 3, na sua meta 3.4, quando ele menciona até 2030 reduzir 1/3 das doenças não transmissíveis, e aí ele cita as cardiopatias, doenças respiratórias, câncer, diabetes, ele também faz a referência de promoção da saúde mental e bem-estar. E eu gosto muito do texto revisado pelo IPEA com relação a essa meta, porque ele endereça muito diretamente as empresas, falando que toda a meta 3.4 também está direcionada às pessoas trabalhadoras. Então, quando você tiver a oportunidade, dá uma olhadinha na meta 3.4 do ODS 3, que foi reescrita pelo IPEA, e a gente vai ver um endereçamento muito claro para as pessoas, para as empresas e para como as lideranças devem tratar esse tema. Pode passar.
Então, vou trazer aqui um pouco do contexto, ampliando aí um pouco mais já do que a Fabi e a Marcela já nos trouxeram, mas, assim, saber que o Brasil é o país mais ansioso do mundo não é novo para a gente. Agora, dados que Marcela e Fabi já trouxeram, de que o afastamento ele impacta na produtividade, a gente tem a OMS trazendo que ansiedade e depressão têm custado à economia cerca de $1 trilhão por ano em perda de produtividade. Então, se a pessoa trabalhadora não está bem, isso impacta efetivamente, a gente tem dados que comprovam o buraco, né, dessa perda de produtividade, tanto para a empresa, mas isso impacta na saúde das pessoas. Né? E aí, mais do que isso, o Fórum Econômico Mundial traz uma perspectiva ainda de impactos maiores do que a gente vem observando com relação às despesas relacionadas ao atendimento do tema saúde. Né? Então, a gente tem a perspectiva de chegar em 2030 com gastos relacionados aos transtornos emocionais e psicológicos a $6 trilhões, né? Mais do que a soma dos gastos relacionados com as doenças que a gente classifica aí doenças físicas, né, como diabetes, as doenças respiratórias e de câncer. E aí vamos colocar mais um holofote aqui dentro desse contexto corporativo. A OMS traz que os principais fatores de risco no ambiente corporativo são assédio, bullying, excesso de trabalho, jornadas inflexíveis e ameaça ao desemprego. Esses são os principais fatores de risco que têm acometido a saúde mental das pessoas trabalhadoras. Então, que a gente fique atento a esses casos e diante desse cenário, o que o Pacto, a Rede Brasil do Pacto Global, está propondo. Né? Tenho mais alguns dados. No próximo slide, acho que é bem importante que a gente traga esses dados. O Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, traz que hoje, isso dado já de 2024, os transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho hoje no Brasil. Os pesquisadores já entendem que o adoecimento, né, o sofrimento psíquico já é considerado uma situação epidêmica de saúde mental no Brasil. Então, a gente tem os afastamentos por danos, né, físicos a pessoas, questões osteomusculares, e num terceiro nível ali, o afastamento por adoecimento mental. E uma pesquisa feita pelo Workforce Institute indica que as atitudes dos líderes nas empresas vêm impactando em 69% da saúde mental da sua equipe. Então, com esses dados, não nos resta dúvida de que alguma coisa a gente precisa fazer e fazer de forma emergencial. E a gente ultrapassar ali o aspecto de discussão, o momento de discussão, para um momento de ação, de operação. E que a gente precisa fazer isso de forma coordenada e fazendo uma grande coalizão entre as empresas para que a gente possa se apoiar nessa jornada para construir, de fato, ambientes seguros e saudáveis. Então, esse tem sido o nosso papel aqui, enquanto Rede Brasil do Pacto Global. Pode passar. Bom, pode passar, porque eu já falei que a gente precisa agir agora. E como é que o Pacto Global vem apoiando as empresas nessa jornada? Nós estabelecemos compromissos públicos que as empresas, elas assinam um termo de adesão aqui conosco e elas se comprometem a atingir esses 6 compromissos até 2030.
E o nosso papel aqui vem sendo, então, apoiar as empresas a construir essa jornada, pensando no estabelecimento de um programa estruturante de saúde mental, então, saindo de um patamar de eu estou fazendo a ação aqui, essa aqui, ações isoladas, para que, de fato, a gente pense num programa, não só pense, mas consiga efetivar um programa estruturante de saúde mental, que contemple um profissional de referência para fazer a primeira escuta, o acolhimento desse profissional, uma escuta ativa desse profissional que não está se sentindo bem, que muitas vezes não sabe nem verbalizar que está passando por um sofrimento psíquico, né? Porque começa muitas vezes com um taquicardia, né? Então, que esse profissional seja capaz de fazer uma escuta ativa e entender ali qual é a questão que aquele colaborador está trazendo. E, diante dessa escuta ativa, a empresa possa oferecer orientação e manejo de crise. E aí entra aqui os profissionais qualificados, habilitados e referenciados para poder atender essa pessoa profissional. Garantir a avaliação permanente dos colaboradores, isso é super importante, isso está muito conectado hoje com o que a nova NR1 vem nos propondo. Então, não só fazer uma análise de risco sobre o ambiente, né, físico, mas também fazer uma avaliação permanente de risco para que a gente possa identificar quais são os pontos que têm tocado aquele ambiente corporativo e programar, então, as ações, fazer um plano de ação e poder concretizar as ações, pensando sempre num programa estruturante, não mais em ações isoladas. Fazer o engajamento de gestores, né? Oferecer capacitação para esses gestores. E aí também, reforçando aqui a fala da Marcela, a gente não espera que esses gestores resolvam o problema de saúde mental da sua pessoa colaboradora, mas que eles, a partir da sensibilização e da capacitação, possam se identificar e efetivamente ocupar um espaço como um agente de transformação e promoção da segurança psicológica, e não mais ser aquela pessoa que, por desconhecer o processo, pode estar agravando, né, a situação, o sofrimento psíquico da pessoa colaboradora. Ao mesmo tempo que esse gestor também precisa ser acolhido, especialmente os gestores da média liderança, que estão ali, num sanduíche entre os colaboradores e a alta liderança, tendo que implementar, né, todas as suas metas, as ações, para cumprir aí o que é esperado dessa média liderança. Criar um programa anti-estigma, que ele seja regular e permanente ao longo de todo o ano na organização. E, de novo, a avaliação permanente pode ajudar muito com os temas que precisam ser tratados nesse programa anti-estigma. E, por fim, promover ações de incentivo à saúde mental, né, com campanhas e iniciativas que possam atender, isso é muito importante, atender às demandas identificadas naquele ambiente corporativo. Então, pode ser que as pessoas colaboradoras que você esteja, as empresas que estejam oferecendo uma determinada atividade de incentivo à saúde mental, sem que antes conheçam qual é o desejo das pessoas colaboradoras. E aí, muitas vezes não tem um engajamento, não tem por quê? Porque não fez uma escuta, não avaliou o seu ambiente, para que de fato fosse assertivo, objetivo nessas ações de incentivo à saúde mental. E também, dentre essas ações, pensar de forma a contemplar, para além dos atendimentos, essas práticas culturais e esportivas de nutrição e bem-estar e de educação. E trago aqui a reflexão, educação financeira, que muito hoje vem impactando as nossas pessoas colaboradoras. Tá? Pode passar, por favor. A gente trabalha a partir de 4 pilares de atuação, então é o engajamento da alta liderança, e a gente oferece aqui encontros específicos para CEOs, para diretorias, para que a gente possa apoiar as lideranças que estão implementando o tema na organização,
alavancar junto com o CEO, a visibilidade quando a gente faz o compartilhamento de práticas, quando a gente realiza os nossos eventos aqui, a construção de capacidades que eu chamo de coração do movimento, que é onde a gente faz toda a nossa curadoria e a gente implementa aqui os nossos workshops, mentorias, masterclasses, junto às lideranças comprometidas com o movimento, e o monitoramento, que eu carinhosamente chamo do nosso cérebro, porque a gente também precisa fazer avaliações aqui, e toda empresa comprometida com o movimento, ela anualmente é convidada a responder a um formulário de indicadores, para que a gente, a partir das respostas das empresas comprometidas, possa, de forma consolidada, dar visibilidade de como o movimento ele está fazendo essa curva de aprendizado e rumo à Agenda 2030, ao atendimento das metas 2030. Pode passar. Nós hoje somos em 100 empresas comprometidas e nós temos uma empresa embaixadora que eu tenho a alegria de trazer aqui, que é a Petrobras, uma super parceira, e com aqui a Lilian e a equipe toda da Lilian, que vem nos apoiando a alavancar esse tema e provocar as organizações nesse processo de reflexão e implementação de ações concretas. Pode passar, por favor. Aqui algumas das empresas que estão conosco. Pode passar, por favor. Pode passar. E aqui a nossa empresa embaixadora, a Petrobras, que a gente já vem trabalhando há algum tempo aqui com as empresas, promovendo, então, todo um processo de formação, de capacitação, de geração de conteúdo e de apoio com as mentorias, com as empresas que estão aqui no movimento. Pode passar. As empresas comprometidas, então, uma vez participando do pacto, elas não têm nenhum custo por aderir ao movimento Mente em Foco, e assim que as empresas, o CEO assina o termo de compromisso, as empresas têm acesso à nossa programação com workshop, sensibilização, as trocas de prática, os nossos conteúdos exclusivos e um toolkit de adesão para que a gente possa fazer a melhor comunicação, tanto para as pessoas trabalhadoras como para os demais stakeholders no engajamento com relação a esse tema. Pode passar. Aqui a gente tem os relatórios anuais, e eles são públicos, que demonstram aqui como a gente vem avançando com relação ao tema. Pode passar. Aqui um pouco das jornadas, mostrando para vocês que a gente tem aí encontros mensais. Pode passar. E os temas, aqui um pouco dos temas que a gente tem, então, toda a programação de 2025, e os próximos slides, eles trazem algumas das publicações, sistematizando o conhecimento que a gente vem gerando, pode passar, por favor, junto às empresas que são comprometidas aqui com o movimento. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas no processo aqui de compartilhamento, mas a gente tinha, enfim, feito aqui o teste, funcionou, mas no ao vivo sempre nos traz uma outra emoção, né? Então, agradeço aqui a oportunidade, fico à disposição para qualquer dúvida ou algum comentário que vocês tenham. Obrigada. Flávia, super obrigada. Bom, a gente vai mandar esse material para vocês, e aí o que eu queria combinar com vocês? A gente tinha falado que ia até 10 com a gravação, óbvio que a gente vai agora, né, com a Lilian até um pouco mais, e depois abrir para as perguntas meia hora. Então, se as convidadas puderem ficar um pouquinho mais depois, e para quem puder, eu sei que todo mundo tem compromisso e agenda apertada, mas só para a gente não perder a fala da Lilian, que é muito importante, porque é a experiência de colocar em prática já as coisas do movimento Mente em Foco e como que eles estão trabalhando, né, as questões de saúde mental. Então, apresentando a Lilian aqui, é gestora de saúde do trabalhador Petrobras, entusiasta do cuidado, atua há 23 anos na Petrobras com desafios de saúde no trabalho, promovendo práticas inovadoras e sustentáveis. Embaixadora do movimento Mente em Foco do Pacto Global da ONU e reconhecida pelo desenvolvimento das lideranças com saúde mental. PhD em Ecologia e Saúde Ambiental pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal, bacharel em enfermagem, mestre em Tecnologias de Saúde e pesquisadora da FPNAS, com publicações internacionais na saúde do trabalhador. Então, Lilian, muito obrigada pela tua presença. A gente quer ouvir, então, um pouquinho como que funciona na prática olhar, né, a saúde mental, e ainda numa organização gigantesca, né, ser embaixadora e
e como você vê essas mudanças na RN1. Lembrando que ela já existia, lembrando que, conhecendo a maioria de vocês que estão aqui, essa é uma pauta que, de alguma maneira, vocês já interessavam, já trabalhavam, né? O que a gente tem aqui com a NR1 é esse mapeamento dos riscos psicossociais e, efetivamente, uma prestação de contas das organizações que estão trabalhando em prol da saúde mental dos trabalhadores. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer a oportunidade a Carlotas, né, e cumprimentar Mariana e Flávia aí pelas palavras que já deixam assim a minha possibilidade até de ser mais sucinta, né, porque já falaram de muitos tópicos aqui extremamente relevantes. Queria cumprimentar também a todas as pessoas conectadas, né, que estão assim se dispondo a ouvir e discutir esse tema que é extremamente complexo, mas de alta relevância para a nossa sociedade. Queria começar com minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou de cabelo preso, estou vestindo uma blusa azul petróleo com as flores rosas e umas folhinhas verdes, bem alegre por essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu vejo essa mudança, né, na NR1 como uma grande oportunidade empresarial, né? Quando a gente pensa em saúde mental, especialmente em doença mental, a gente precisa ter a clareza de que esse é um aspecto, né, da saúde que é multifatorial. E, obviamente, que os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, eles têm impacto, eles têm impactos que podem ser positivos ou negativos, né, no contexto de saúde das pessoas. Então, acho que a ANR, né, ela não é nova, ela traz agora, né, essa exigência de que as empresas se organizem, que serão cobradas por isso, mas eu entendo que o principal ganho, né, com essa regulamentação é que as empresas possam se estruturar para trabalhar esses aspectos de maneira perene nas empresas, de maneira sustentável. O tema de saúde mental, ele não pode ser abordado com ações pontuais ou ações isoladas, porque isso não gera perenidade no cuidado que é necessário para que a gente tenha resultados nesse sentido. Então, como é que as empresas, né, podem promover uma cultura de um ambiente saudável e um ambiente sustentável, né? Então, eu falo por uma empresa que tem mais de 200 mil trabalhadores, né, que está em 14 países do mundo, praticamente todos os estados brasileiros, numa complexidade industrial altíssima, com um grau de risco também o maior da indústria, e falo isso para que a gente compreenda que nada, né, do que eu possa estar aqui trazendo como prática, isso foi instituído ou foi estabelecido de uma maneira fácil, né? Não é dessa forma. Então, é preciso que a gente tenha ações afirmativas, né, quando a gente está abordando essa temática, e eu trago como ações afirmativas o comprometimento institucional da empresa, né? Então, no momento em que vocês estão me ouvindo? Sim, Lilian, estamos sim. A gente não está vendo, Lilian, sua câmera está fechada, não sei se... A câmera fechou? Por uma conexão, talvez. Talvez pela... Só um minutinho. Então, eu vou continuar falando, porque nosso tempinho está desafiador aqui. Então, assumir, né, compromissos empresariais
e estratégicos, né, para empresas, isso eu penso como um primeiro ponto, porque nesse sentido a empresa se compromete junto ao mercado, se compromete junto à sociedade, de que esse tema é um tema central, né? Então, na Petrobras, a gente tem o compromisso de saúde mental e promoção de ambiente saudável e sustentável no nosso planejamento estratégico. Então, está lá no nosso relatório de sustentabilidade, e o Dow Jones e o Fórum Econômico Mundial e todas as instituições que nos observam, né, e nos avaliam, elas têm esse farol, né? Então, na Petrobras, a gente precisa cuidar dessa temática e de uma forma central. Então, os valores, né, também eles falam sobre isso. Então, na Petrobras, a gente tem um valor que dá contorno a toda essa temática, que é o cuidado com as pessoas. Então, o comprometimento, né, o cuidado, ele está sempre em pauta nas nossas grandes decisões, e obviamente que quando eu falo isso, é porque as grandes decisões que impactam a organização do trabalho, elas interferem sim na vida das pessoas e na saúde mental das pessoas, né? Então, um outro ponto, né, que eu acho que é também estruturante, e hoje, assim, né, já como empresa embaixadora, e passamos por momentos onde a gente precisou errar, acertar sozinhos, né? O programa de saúde mental da Petrobras, ele é datado de 2008, então ele tem bastante tempo, né? E a gente viveu todos esses percalços onde não era nem possível falar sobre isso, né, na nossa empresa. Você imagina uma empresa de engenheiros, né, eminentemente masculina, o quanto de estigma a gente precisa enfrentar aqui, e enfrentamos e continuamos enfrentando. Então, ter, né, ter adesão ao movimento Mente em Foco, né, quando a empresa se compromete com esses objetivos, né, que o movimento Mente em Foco estabelece e nos suporta, né, nos assessora para que a gente implemente esses 6 compromissos, isso encurta o caminho, né, porque a gente já tem pessoas que estão preparadas e que sabem e a gente gera um ambiente de compartilhamento desse aprendizado, e eu penso que o espaço de colaboração, ele é sempre o caminho melhor para a gente atravessar, né, problemas complexos. Então, ter essa estrutura, né, ter esse suporte, essa assessoria do Pacto Global é um outro ponto que eu destaco, assim, como um grande diferencial para que a gente consiga aí atravessar, né, esses desafios. Eu trago aqui também, gente, uma reflexão, né, falar de fatores psicossociais do trabalho, a gente precisa ter muita clareza do que é isso, né, partindo lá das primeiras coisas que eu trouxe, que a doença mental, ela é multicausal, ela é multifatorial, então a gente não pode ligar, né, diretamente que o adoecimento daquela pessoa, ele foi ocasionado só pelo trabalho. Então, e esse é um conforto que a gente precisa dar, né, à liderança, e até como um catalisador para que essa mudança que a NR1 exige, ela possa ser feita de uma maneira sólida, né? Então, a gente não está aqui para esconder o que o trabalho impacta negativamente na vida das pessoas, nem muito menos atribuir riscos que não são da empresa à empresa. Então, ter essa clareza é extremamente necessário, né? E aí eu trago aqui, né, como principais destaques, né, para essa questão dos fatores psicossociais do trabalho, que também já foram falados. Eu gostaria de destacar aqui a questão da violência no trabalho, né, da violência, do assédio moral, do assédio sexual, da necessidade da gente ter equipes diversas,
intencionalidade que as empresas precisam ter nas pautas, né, afirmativas de inclusão de pessoas pessoas com deficiência, mulheres, negros, né? Então, tudo isso está relacionado, né, com a forma, com a cultura como uma empresa cuida da saúde mental e, obviamente, como ela vai conduzir aí esse processo de adequação à NR1, né? E assim, acho que para fechar minha fala, né, que eu estou vendo que meu tempinho já foi, assim, cuidado com o ofurô corporativo, né? Eu tenho pavor dele, porque muitas vezes é o caminho mais fácil, né? E não é o caminho mais sólido para a gente, nem o caminho mais corajoso, eu vou usar essa palavra, para a gente enfrentar, né, aquilo que afeta a saúde mental dentro da empresa. Então, o ofurô corporativo, o que é que eu chamo de ofurô corporativo? É a sala de massagem, é o escritório mais colorido, são coisas que a gente faz, que obviamente impactam, né? Mas não adianta nada eu ter uma sala de massagem na minha empresa e eu ter uma equipe sendo assediada moralmente, eu ter uma equipe, uma mulher sendo abusada, importunada sexualmente. Ela não vai sair daquele ambiente e vai entrar na sala de massagem e tá tudo bem para ela. Então, olhar para esses fatores de uma forma lúcida, né, eu acho que é o caminho mais reto para que a gente possa fazer essa mudança de patamar na nossa sociedade em relação a esse aspecto. Então, eu fecho aqui minha fala, fico à disposição de vocês, peço que o quanto mais empresas possam aderir ao movimento Mente em Foco, certamente a gente vai fazer onda na sociedade brasileira, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Lilian, muito obrigada, queria agradecer demais, eu acho que o que Marcela, Flávia e Lilian trouxeram hoje aqui para a gente é um início, né, um empurrão para a gente pensar sobre o assunto, obviamente não vai se esgotar, a gente vai mandar para vocês gravação, material, e de novo, tudo isso é só um fiozinho que a gente começa a falar sobre isso, porque, como a Lilian bem colocou, essas mudanças e esse cuidado, ele é bastante profundo dentro das organizações, e a gente fica super à disposição. Carlotas tem o prazer de poder caminhar com vários de vocês nessa jornada, olhando para as relações, cuidando das relações. Então, encerro aqui a nossa gravação, agradecendo demais as nossas 3 mulheres maravilhosas que ajudaram a gente a construir essa conversa, e aí a gente abre, então, para as perguntas dos participantes.